Antes de começar o vídeo, uma rápida solicitação. O algoritmo do YouTube só recomenda os vídeos que as pessoas gostam. Então deixe o like e ajude a democratizar o conhecimento. Inscreva-se. Para você não custa nada, mas pode fazer a diferença para alguém. Alexandre Magno, Napoleão Bonaparte, Adolfo Hitler, Mahatma Gandhi, São Francisco de Assis, Antônio Conselheiro, Jim Jones. O que eles têm em comum? Todos conseguiram convencer um grupo de pessoas a seguirem suas ideias e, em alguns casos, a matarem ou morrerem por elas. Todos eles são líderes carismáticos, segundo a teoria do renomado sociólogo alemão Max Weber. Weber define carisma como uma qualidade pessoal considerada extracotidiana e em virtude da qual se atribui a uma pessoa poderes ou qualidades sobrenaturais, sobre-humanos ou pelo menos extracotidianos, ou essa pessoa é vista como enviada por Deus. A expressão-chave para compreender essa definição de Weber é se atribuem. Com isso, ele quis dizer que as qualidades extraordinárias não estão no líder, mas estão na cabeça dos seus seguidores. Um político com qualidades medíocres pode ser visto como um mito por seus discípulos. O mais importante para um líder carismático não são suas qualidades excepcionais, mas sim encontrar pessoas dispostas a acreditar nele. Sem discípulos ou adeptos, não existe líder carismático. Durante a Segunda Guerra Mundial, o psicanalista Walter Langer foi contratado pelo exército americano para fazer um perfil psicológico de Adolf Hitler. Suas observações, publicadas no livro A Mente de Hitler, concluíram que Hitler é provavelmente um psicopata neurótico que beira a esquizofrenia. Isso significa que ele não é louco no sentido comum do termo, mas sim um neurótico que carece de inibições adequadas. Langer mostrou um homem viciado em pornografia e em chocolate, inseguro para tomar decisões, que gostava de humilhar os outros e que mudava de humor constantemente. Mas os seguidores enxergavam outro tipo de homem. O prefeito da cidade de Hamburgo disse: "Não precisamos de padres ou sacerdotes. Nós nos comunicamos diretamente com Deus por meio de Adolf Hitler. Ele tem muitas qualidades semelhantes às de Cristo." Em abril de 1937, um grupo de cristãos alemães aprovou esta resolução. A palavra de Hitler é a lei de Deus. Os decretos e as leis que a representam têm autoridade divina. E o ministro para assuntos da igreja do Reich, Hans Gell, afirmou: Adolf Hitler é o verdadeiro Espírito Santo. O conceito de carisma em Weber é um ato de reconhecimento dos seguidores sobre as capacidades extraordinárias de seu líder. Evidentemente que para ser venerado de um modo tão intenso, o líder tem que ter algumas qualidades, ou pelo menos uma lábia muito boa. O sociólogo francês Pierre Bourdieu defende que o segredo do sucesso do líder carismático é a situação social de uma época. Nos momentos de crises sociais ocorrem mudanças na maneira de pensar, e o líder carismático é o primeiro que consegue expressar essas mudanças em termos discursivos. Assim, os grupos e as classes reconhecem a sua linguagem, porque nela se reconhecem. Nas palavras de Walter Langer, não foi só Hitler, o louco, que criou a loucura alemã. A loucura alemã também criou Hitler. Desse modo, o líder carismático não seria o homem extraordinário, mas sim o homem das situações extraordinárias. Nesta perspectiva, o homem ou a mulher carismática é um grande fator para impulsionar as mudanças históricas. Eles foram denominados de heróis da história por Hegel, pessoas que tinham uma força de vontade tão grande que não concordaram com o mundo que encontraram ao nascer e queria construir um mundo mais adequado à sua maneira de pensar. Ao fazer isso, eles rompem com as tradições e criam novas regras e novos tipos de comportamento. Isso lembra a frase de Jesus: está escrito, mas eu vos digo. Ou seja, esqueça tudo o que está escrito nos livros. O que eu estou dizendo é o que vai valer daqui para frente. É muito difícil alguém criar algo novo na história, seja uma nova religião, uma nova prática política, uma nova maneira de ver o mundo ou conquistar um grande império.
Para uma nova ideia se consolidar, ela precisa quebrar a resistência das forças políticas, dos interesses econômicos, da tradição religiosa ou das organizações militares. Só alguém muito obstinado para enfrentar todos esses interesses. E o líder carismático é totalmente obstinado. A sua meta é mais importante do que o dinheiro, do que as mulheres, até do que a vida das pessoas. De acordo com Plutarco, antes de sair para a expedição para a Ásia, Alexandre distribuiu todos os seus recursos para os seus generais. Um deles perguntou: "E você, Alexandre, vai ficar com o quê?" Ele respondeu: "Apenas com a esperança." Isso casa muito bem com o que disse Napoleão Bonaparte. O homem superior, e ele está se referindo a si próprio, é impassível por natureza, não importa com elogios ou com críticas, ele só ouve a voz da sua própria consciência. Parece loucura essa obstinação em mudar as coisas do mundo, e talvez seja mesmo. De acordo com Max Weber, a origem mais importante da inovação parece estar na influência de indivíduos capazes de determinadas vivências anormais, não raramente, embora nem sempre ou regularmente consideradas patológicas do ponto de vista da terapia atual, e através destas, de ascendência sobre outras pessoas. O que Weber está querendo dizer é que todo líder carismático parece ter algum tipo de neurose psíquica. Os profetas místicos, criadores de novas éticas religiosas, se consideravam como enviados de Deus, como diz o personagem Dr. House. Se você fala com Deus, você é religioso. Se Deus fala com você, você é psicótico. São Francisco tinha visões de anjo e falava com os animais. Jim Jones e Antônio Conselheiro tinham o complexo de Messias. Já os líderes políticos e militares, além da megalomania, parecem ter um grau elevado de sociopatia. É muito difícil controlar um grupo de pessoas sem a manipulação dos outros, sem a falta de remorsos ou sem o desejo de ser o centro das atenções. Hitler acreditava piamente de que ele havia sido escolhido por Deus para ser o salvador da Alemanha. Alexandre achava que ele era um descendente dos deuses. Júlio César tinha certeza e foi considerado um deus depois que morreu. O líder carismático quer que seus discípulos estejam dispostos a matar ou a morrer por suas ideias. O próprio Hitler deixou isso bem claro com a seguinte frase: "Se você não estiver preparado para ser impiedoso, não chegará a lugar nenhum." Jim Jones foi responsável direto pelo suicídio coletivo de 909 seguidores, incluindo 304 crianças. O reduto de Canudos foi atacado pelas tropas do governo brasileiro, mas Antônio Conselheiro estimulou o confronto com suas promessas messiânicas. Belos Montes será o campo de Jesus, a face de Jeová. Os republicanos não devem ser palpados, pois são todos do anticristo. De hoje em diante será dente por dente, olho por olho. Até o método pacifista de Gandhi, a desobediência civil, provocou conflitos e mortes na Índia. O carisma é uma força tão poderosa na história que constitui uma das 3 formas básicas de dominação. A primeira é a dominação tradicional, aquela que as regras de poder são determinadas pela tradição. O filho do rei herda o trono, ou o guerreiro mais valente lidera a tribo, porque esse é o costume vigente. A segunda forma é a dominação racional legal, em que as regras são determinadas por normas escritas. Quem tiver mais votos torna-se o presidente do país, de acordo com a Constituição. A dominação carismática baseada na personalidade do líder pode abalar as 2 formas de dominação. O carisma de Napoleão Bonaparte abalou o absolutismo monárquico europeu, uma das formas de dominação tradicional. E o carisma de Hitler acabou com a República de Weimar, na Alemanha, uma forma de dominação racional. Mas a dominação carismática não costuma durar muito. Não é fácil mudar alguma coisa no mundo, e a maioria dos líderes carismáticos pagam um alto preço pela sua ousadia. Alexandre e São Francisco morreram cedo, Júlio César e Gandhi foram assassinados, Napoleão Bonaparte foi exilado, Hitler e Jim Jones cometeram suicídio. Mas eles morreram, mas deixaram o mundo um pouco mais diferente. Alexandre deixou como legado a cultura helenística,
São Francisco, uma nova ordem religiosa. Júlio César, uma nova forma de governo. Gandhi, um país independente. Napoleão, um novo código de leis. Hitler e Jim Jones, bom, esses só deixaram gente morta mesmo. Após a morte ou prisão do líder carismático, as coisas tendem a voltar ao normal. Ocorre a rotinização do carisma e ou as suas ideias são completamente rejeitadas, o caso das de Hitler e Jim Jones e de Antônio Conselheiro, ou são incorporadas na nova ordem, o caso de São Francisco, Napoleão, Gandhi e Alexandre. Seja como for, é uma das grandes ironias da história que o carisma de pessoas megalomaníacas ou sociopatas seja uma das principais forças para as mudanças históricas, mudanças para melhor ou para pior. Olá, se você gosta desse tipo de vídeo, você é uma pessoa diferenciada e inteligente. Então, venha fazer parte do clube, inscreva-se no canal. Eu sou o professor Eliezer e agradeço pela atenção.